Oi, pessoal, tem um tempo que eu não apareço por aqui, mas voltamos. Eu quero falar hoje sobre expectativa correta, ou colocar as suas esperanças no lugar certo. É, a gente tende a se frustrar muitas vezes porque nós colocamos a esperança e criamos expectativas em algo que não vai dar certo, né? Quantas vezes a gente já não se iludiu com uma proposta de trabalho ou mesmo com um relacionamento frustrado que a gente criou uma mega de uma expectativa e no final das contas não deu em nada? Porque a pessoa não respondeu, porque a pessoa sumiu, porque eu não fui tão agradável ou não fui aquilo que o outro esperava. Sim, a gente entra em diversas outras questões, mas o ponto principal aqui é como eu enxergo as coisas. Por que que a gente tem que avaliar essa questão da expectativa no lugar certo? Também eu não criar esperança ilusória, no sentido de que dessa forma eu me frustro menos. Ah, Jean, então o que você está querendo dizer, afinal das contas, é ter uma expectativa mais realista das coisas? De certa forma, sim. Não é eu ser uma pessoa extremamente pessimista, que acha que vai dar tudo errado, que não vai dar certo nada e que as coisas tendem ao fracasso. Olha, eu vou ser uma pessoa que não cria expectativa de nada, porque dessa forma, tudo que acontecer, eu não me frustro, ou então qualquer coisinha mínima que seja já é positiva. Não é muito esse sentido a ideia aqui desse vídeo. Mas entender o seguinte: a partir do momento que a gente consegue olhar para situações que estão ao nosso redor, eu olhar para mim mesmo e as expectativas que eu estou criando, se eu consigo analisar esses dois fatores, fica muito mais fácil eu criar uma expectativa correta ou mesmo avaliar se a expectativa que eu criei naturalmente ela é possível ou não. Entende? Vamos usar um exemplo? Eu tô conversando com uma pessoa, tô solteiro e conheci alguém na balada, foi legal, ou sei lá como, na rua, na padaria, no Tinder, e a pessoa é agradável aos olhos, é uma pessoa que eu conversei, tô conversando e tá sendo legal. Qual é o natural? Ah, vamos trazer mais cor para esse exemplo. Eu sou uma pessoa que cria muita expectativa sobre a outra. Ah, eu sou uma pessoa extremamente carente, vai. Então, assim, eu comecei a conversar com a pessoa naquela semana, eu já tô meio que gostando, acabo me focando só naquela pessoa, mando bom dia, né? Oi, bom dia, tudo bem? Vou conversando. Meio que a gente passa da justificativa, né? Prestar contas quando talvez não seja necessário, ou estar muito cedo ainda. Eu mal conheço o outro, eu já estou tendo uma atitude de criar vínculo com ela, sendo que ela pode sumir amanhã. Né? Esse é um exemplo muito comum, porque o assunto relacionamento é um assunto complicado para a maioria das pessoas. Como que a gente tende a se desenvolver nesse quesito? Com as frustrações. Então, olha, eu sou uma pessoa muito carente, eu sou uma pessoa que criou muita expectativa. Aí eu vou me frustrando várias vezes. Isso me ensina a como criar as expectativas nos lugares corretos, pelo menos deveria me ensinar, né? Então, será que eu tenho que passar sempre por esse processo doloroso? Ou eu não posso aprender com os exemplos e pegar esses exemplos e praticar, aplicar na minha vida? Já pensou nisso? Então, assim, utilizando esse exemplo,
Eu sei que eu sou uma pessoa carente, eu sei que eu sou uma pessoa que cria expectativas fáceis, eu sei que eu acabei de conhecer a outra pessoa e, ou seja, eu nem não tenho muita informação, não sei o que que ela gosta, quais são os valores da pessoa, se é uma pessoa familiar, se é uma pessoa intelectual, se é uma pessoa vida louca. Tudo isso eu tenho que ir descobrindo, mas em uma semana não dá pra saber tudo. Tá. Analisando essas três condições, assim, são condições básicas, tá? Eu preciso, obviamente, olhar. Será que eu tô sendo um step pra pessoa? Você acabou de sair de um relacionamento? Ou o outro acabou de sair de um relacionamento e tá carente e tá conversando comigo e eu tô criando uma expectativa, sendo que na verdade a pessoa só quer suprir uma necessidade? Tem que avaliar isso. Então, entendendo todo o contexto, aí eu posso me poupar e me privar de criar uma expectativa infundada. Consequentemente, eu me frustro menos. Por isso, colocar as esperanças nos lugares certos, né? A nossa tendência, muitas vezes, eu já ir criando planos e imaginando situações, não, porque eu tô apaixonado nessa menina, porque eu tô apaixonado nesse cara e vai dar tudo certo, é o amor da minha vida. E nossa, que cara diferente, tá agindo assim. Calma. Não é porque você tá olhando na vitrine o produto que de fato a qualidade é boa. Então, calma. Por outro lado, o que que acaba vindo muito isso, nossa, dá uma dor de cabeça. Os nossos pensamentos negativos. Por que que eu falo de pensamento negativo e tenho que fazer um vídeo só sobre isso, mas eu faço depois? Por quê? Se a minha tendência é pensar negativamente, no sentido de, ah, eu sou um fracasso, eu sou feio, eu não vou conseguir namorar ninguém, minha vida nunca vai dar certo, é uma sucessão de erros, eu encho o saco das pessoas, assim, no sentido de, se eu falo com alguém, na verdade, eu tô sendo o empecilho e a pessoa não tá conversando comigo porque realmente quer, mas por educação. A gente tem uma série infinita de pensamentos negativos que você pode ter e não percebe. E se eu tenho esses pensamentos negativos, somado com esperanças nos lugares errados, expectativas infundadas, quando eu não sei se vai dar certo. Meu, isso aqui é a combinação perfeita para dar errado e principalmente para eu me frustrar, o que acaba reforçando o meu pensamento negativo. Então, se eu penso que eu sou um fracasso, que eu sou feio, que não vai dar certo, que eu não sirvo para ter um relacionamento, porque parece que eu não presto para ninguém, porque eu só fico solteiro, não consigo achar gente boa. Ai, será que gente boa existe no mundo, então? Tá, separa isso. Aí do outro lado, eu crio expectativa de um relacionamento com uma pessoa que eu acabei de conhecer, eu já me apaixono fácil, sou uma pessoa carente, eu sou uma pessoa que já vou definindo planos, sonhando metas e situações. Se esse relacionamento ele não vai para esse relacionamento, se esse negócio, né, esse affair, ele não vai para frente, todos os meus pensamentos negativos eles são reforçados. Então, eu sou feio mesmo, eu não sirvo para nada mesmo, não vai dar certo mesmo. Eu preciso entender o mecanismo das duas coisas, porque é como se eu mesmo me auto-sabotasse e o fato de eu me auto-sabotar me faz descer mais ainda na no poço que eu já tô. Então eu cavo meu próprio buraco e a areia que eu tiro desse buraco só me afunda mais em vez de me ajudar. É, a gente não
tende a refletir tanto sobre essas questões. A gente só vai. E aí que está o problema. Eu preciso parar, analisar, entender a situação, entender como eu funciono. Então são dois movimentos. O movimento de olhar para fora e entender a pessoa, entender a situação que ela está vivendo, entender, né? O período que eu estou conhecendo ela. E também o segundo movimento, que é eu olhar para mim, olhar para as minhas carências, olhar para as expectativas que eu estou criando, se elas são corretas ou não. Eu tenho que fazer essa avaliação. Aí a gente descobre que muitas das expectativas que a gente cria, na verdade, elas podem ser mais infundadas do que fundamentadas de fato. Olha só. E talvez você tenha vivido uma vida inteira com expectativas infundadas ou expectativas irreais ou surreais, e por conta de elas não serem de fato realizáveis e práticas, eu acho que eu não sirvo para nada. Eu acho que eu sou um fracasso. Eu acho que nada dá certo na minha vida, que é melhor eu morrer do que tentar alguma coisa, porque eu não tenho utilidade nenhuma. Cuidado. Tudo isso pode trazer muitas consequências, não só no meu pensamento, não só na forma como eu me vejo, mas também na forma como eu faço as coisas, porque reflete, sim, na forma como eu me relaciono com as pessoas, porque reflete, sim. Então, se você se encontra, se identifica com uma situação, o conselho que eu te dou é para. Fica imóvel um pouco para tudo que você está fazendo. E antes de continuar, talvez, cavando mais o seu próprio buraco, começa a tentar perceber se você está com a pá na mão, se você está jogando areia para cima. Eu preciso avaliar esses movimentos, porque se eu não parar para avaliar, talvez eu só vou continuar me afundando mais. E o que eu preciso fazer seja, de fato, entender a situação que eu tô. Opa, eu achei que eu estava na superfície, mas eu tô no fundo do poço. E eu tô só me afundando mais, eu só tô cavando mais esse buraco. É complicado, né? E a segunda pergunta que vem é: tá, Jean, eu parei, eu vi que eu tô no buraco e eu tô meio fundo. Como que eu faço para sair daqui? Essa é uma situação complicada, porque é muito difícil eu mesmo trabalhar os meus pensamentos negativos sozinho. É muito difícil eu conseguir trabalhar e encontrar novas situações e formas para mudar as minhas expectativas. A gente tende, infelizmente, a ter um repertório de comportamentos limitado, né? Assim, para uma mesma situação podem existir 1000 caminhos. Só que, na minha perspectiva, existem só 5. Então, quebrar essa ideia, abrir novas possibilidades, pode ser um trabalho complicado para se fazer sozinho. E aí sim, eu preciso de uma ajuda externa para abrir o meu horizonte, né? Assim, olha, vem aqui um pouquinho para cima para sua perspectiva do mundo ela ficar maior, né? Porque talvez eu estou num lugar da montanha que é baixo. Então, a minha realidade é aquela realidade da superfície. E você ter alguém que te puxa para cima e te traz mais para o alto, eu aumento a minha perspectiva do mundo. Esse é o trabalho que a gente faz em terapia também, e tratando principalmente nessa questão de expectativas frustradas e expectativas irreais. Por isso, avalie e pense se você está colocando as suas esperanças nos lugares corretos. Qualquer coisa, estou aqui para te ajudar nisso.